As alavancas, sistema de alavanca, quando a gente tem um eixo no meio, entre a força e a potência, a gente tem a alavanca interfixa, né? Sempre a gente tem que estar no meio. Interfixa é que o ponto fixo está no meio entre a resistência e a potência. A gente tem o tríceps francês, que a gente tem a articulação, o ponto de inserção antes da articulação e o ponto de resistência. Aqui na cabeça, né, o ponto da extensão da coluna cervical, a força dos extensores, o eixo, a posição da coluna vertebral e a resistência e o peso da cabeça. Alavanca de primeira classe. Olha as alavancas interfixas, né? O ponto de inserção o eixo articular, o ponto da linha da carga e o ponto da linha da articulação do joelho, né? Então, mas aqui eu teria a quadril, linha da carga e ponto de inserção muscular no glúteo, por exemplo, me fazendo uma articulação interfixa, tá? Do joelho, eu teria a linha da carga, a linha de articulação do joelho, a linha do eixo articular do joelho, né? Eu faço uma linha traçando no meio da articulação do joelho e o quadríceps na frente. Tenho força, tenho a resistência e a força, o eixo e a resistência. Tá? Então seria no meio a resistência, por isso que são alavancas interfixas. Tá? Alavanca de segunda classe é que eu tenho vantagem mecânica, o ponto de aplicação de força é mais distante do ponto da resistência, então o braço da força é maior, então eu tenho preavoitamento da força maior para fazer aquele movimento. Tá? Mesma coisa da porta, o carrinho de mão, panturrilha. Por que nossa panturrilha? Mecanicamente, a gente tem imagina se a gente tivesse que fazer, tivesse desvantagem mecânica na panturrilha, a nossa marcha seria disfuncional. Então, por isso que a gente coloca muito peso na panturrilha, porque a gente tem um sistema de alavanca para realizar o exercício que nos facilita muito essa funcionalidade associado ao nosso gesto, à nossa solicitação, que é fazer a caminhada. Tá? Olha o sistema de alavanca. A gente tem uma alavanca aqui, uma alavanca interresistente, que eu tenho a resistência no meio, né, o ponto da carga, eu tenho o eixo articular, a carga e eu tenho a linha de tração de força posterior, mais afastada do eixo articular do que a linha do peso do corpo, que estaria próximo do malelo. Tá? Então eu estaria, por isso que eu tenho uma vantagem com relação à força da panturrilha em pé. Quando eu faço a panturrilha no leg press, eu mudo o sistema de alavanca. Eu tenho o ponto de aplicação de força, que é na ponta do pé, o eixo articular e a musculatura da panturrilha. Então aqui é uma alavanca interfixa e aqui seria uma alavanca, sistema de alavanca interpotente. E a terceira classe, que é a desvantagem mecânica, né? Que é, por exemplo, do nosso bíceps, que eu tenho a interpotente, a potência no meio, a resistência mais afastado, ou seja, eu tenho uma vantagem mecânica para a resistência, que está mais afastada do eixo, e eu tenho a potência mais próxima do eixo, então o braço de momento da resistência é menor, é mais curto do que o braço de momento da potência é menor do que da resistência. Então eu tenho que fazer mais força para movimentar aquela alavanca. Sistema de alavanca, né, que a magnitude da força, quando eu faço a força aplicada longe do eixo, menos força eu consigo movimentar. Né? A primeira imagem aqui eu faço muito mais força quando eu estou próximo do eixo para movimentar o braço do barco do que quando eu estou com o barco mais distante. Polia, né? A polia, o número de polias, ele é o que? Aumenta o braço da resistência. Quanto mais polia eu me afasto da linha do eixo da resistência, ganho braço, dissipo a carga, né? Referente ao número de polias. Por quê? Porque aumenta a vantagem mecânica do ponto de aplicação da força, que é distanciada com relação ao número de polias que a gente tem. Tá? Que é uma polia com única direção. E a gente tem polias anatômicas, veja a patela, veja ali o malelo lateral também, ali com o músculo fibular longo, que auxilia também no movimento de flexão plantar, é um outro benefício ali na panturrilha para ajudar a gente a fazer movimento no tornozelo, para poder ser funcional e fazer a marcha. Tá? A gente tem as alterações da polia em can. O que é a polia em cano? Né? Ela muda a relação da linha de tração do peso com relação ao eixo da máquina. Tá?
Então aqui eu tenho um braço de resistência menor e aqui tem um braço de resistência, aumentado esse braço de resistência, tá? Com relação a ponto de aplicação de força. Aqui eu tenho que fazer mais força, na verdade, para movimentar. Quem está mais perto do eixo, aqui fica mais fácil, tá? E essas polias de feijão, eles visam ao quê? A não ter um torque constante. Se eu tenho uma polia redonda, o torque é constante. Essa feijão, ela faz o quê? Quando o músculo está alongado, ela tem o maior braço de resistência, porque o músculo tem maior capacidade de fazer força. A partir do momento que ele vai movimentando, ele muda a sua relação com relação ao torque, diminuindo o braço de resistência na condição que o músculo está encurtado, diminuindo a sua capacidade de fazer força, tá? E a gente tem essas polias também. Eu faço mais força quando estou no cone para cima, aqui mais para baixo eu tenho uma vantagem no tracionamento, porque é como se eu estivesse mobilizando aqui o barco mais distante do eixo, tá? Mesma coisa aqui. Quando eu tenho a torneira, né? Torneira típica é mais difícil, porque eu tenho um raio menor, a distância do centro do eixo de abrir. Agora, se eu tenho mesma coisa, né? Um raio maior, uma distância do eixo maior com um braço de resistência, eu consigo com uma mínima força abrir de forma mais fácil aquela torneira.